Olá, eu sou Marcelo Chaves, eu tenho um plano e... Que episódio! Que episódio magnífico! O que é isso que a gente assistiu? O que é isso que a gente assistiu aqui? Certamente o melhor episódio da série até agora, falo com tranquilidade. Olha, eu não sei nem o que falar. Que espetáculo, que aula, tanto de direção, quanto de roteiro, quanto de montagem, de fotografia, de atuação, enfim, um baita episódio que nos prendeu desde o seu primeiro momento. E nós vamos ter muita coisa para falar dele nesse vídeo. Esse que é o 7º episódio da 2ª temporada, veio arrebatando e era o episódio que a gente estava esperando a temporada toda. E ele chegou, ele veio aí. Então, sem mais delongas, vamos começar com os comentários do 7º episódio de Os Anéis de Poder. Eu já gostei muito do início do episódio, né, onde eles trazem o Celebrimbor ali, uma visão completamente paradisíaca de Eregion. E ele tranquilinho ali tomando o seu chazinho, né, o que quer que seja, contemplando a vista, tudo tranquilo, tudo em paz, totalmente absorto na feitiçaria provocada pelo Sauron. Eu gosto muito desse início por 2 motivos. Primeiro, que ele funciona como uma ironia. Nós, espectadores, já sabíamos que o pau tava quebrando 3x4 lá fora. E ele tá ali. Tá tudo certo e tal. Então, dá até uma angústia, né, do lado de cá. E uma sensação de impotência. Impotência porque ele tá ali sendo completamente manipulado, tendo a sua mente destruída pelo inimigo e nada pode fazer. E vai concluir seu trabalho de construir os anéis, de forjar os anéis, e ninguém vai conseguir salvá-lo daquilo, provavelmente, enquanto Eregion vai ser destruída. Então esse início eu achei de uma inteligência muito grande por parte dos roteiristas, os showrunners da série, que são os responsáveis por escrever esse episódio. Nós tivemos uma grande parte deles passando, né, nas sequências de ação, e tivemos também elementos dramáticos muito importantes. Na parte da ação, eu achei muito interessante o fato de ele não ser aquela batalha do tipo batalha, né, de trincheiras ali, onde 2 exércitos estão um de frente pro outro ali combatendo e tal. Os próprios showrunners, naquele material que eles divulgam pós-episódio, eles disseram isso, que eles não queriam que fosse dessa forma. Eles queriam que tivesse o combate acontecendo em vários pontos e momentos distintos. Acho que isso dá um ganho enorme para a narrativa, porque você tem a ação se desenvolvendo ao longo de todo o episódio, mantendo a adrenalina lá no alto. Dessa forma também você pode ser mais criativo, você pode ser mais inventivo, criando situações diversas. Ao mesmo tempo, também pode ir intercalando com essa ação cenas dramáticas, algumas outras passagens que são importantes dentro do episódio, e no final a gente viu um resultado muito bom. As cenas de combate eu achei que elas foram muito bem dirigidas, muito bem executadas. Algumas cenas ali utilizando cavalos, são cenas mais difíceis de ser gravadas. O CGI foi um CGI bem utilizado, que se ancora primeiro nas locações, e aí a partir delas eles vão colocando o CGI da forma menos agressiva, eu diria, possível. A gente já viu também nesse material extra, né, de making off, vamos dizer assim, que eles divulgam, que eles também fazem bastante uso dessa coisa de filmar um plano na locação e intercalar ele com um plano em estúdio que vai ser aplicado o CGI, e aí a hora que você mistura as duas coisas, a gente não percebe a diferença. Isso, mais uma vez, está ali e está muito bem feito, né? Eles poderiam, por exemplo, todo esse conflito poderia ter sido filmado diante de uma gigantesca tela verde, e não é feito. É feito de fato lá, né? Tem o ator
que interpreta o Elrond, o David Amayo, se não me engano o nome dele, dizendo na entrevista que o diretor dos dublês, instruindo ele, dizendo, olha, você não pode se inclinar muito, porque senão, quando você estiver cavalgando, porque senão você vai trombar numa árvore. Então, eles optaram por essas cenas fazendo uso dos recursos naturais, né, entre aspas, menos uso de CGI. Eu gosto muito disso. Na questão narrativa, a gente tem várias decisões estratégicas sendo tomadas dos dois lados e apresentadas ali durante o episódio. Então, os orcs represando o rio, usando ali os trabucos, e esses trabucos depois sendo neutralizados pelos elfos, porque eram as armas mais potentes. Várias escolhas estratégicas dos dois lados. Isso é sempre muito legal acompanhar também essas coisas e não ver só ali um monte de soldados se estraçalhando ali. A cena do Troll, outra que chama muita atenção. Achei que ficou muito bem desenhada, a forma como ele sai de dentro da floresta, vai avançando, vai usando os Trolls, usando os orcs como escudo, depois como cada um ali vai surgindo, o próprio Gil-galad entra em campo de batalha e é fundamental ali para poder derrotá-lo. Uma ótima cena. Outra cena que me chamou muita atenção ali da elfa Rian, que surge nesse episódio para poder ter um momento de destaque muito grande, onde ela teria que atingir, né, lá um elfo que estava operando uma daquelas máquinas, e aí ela é atingida várias vezes por algumas flechas, mas quando a gente pensa que ela, não, e agora, morreu e tal, ela consegue se levantar e acertar a flecha, e eles, né, explodem o negócio, e aí conseguem tirar os orcs de lá, graças a ela. Então tem um momento dramático ali que foi bem conduzido e eu gostei bastante, e que com certeza a galera bem preconceituosa vai chiar, vai ter mais um motivo para chiar bastante, né? Já que usaram uma atriz ali asiática para interpretar a elfa, e sempre tem os malucos que reclamam da pureza ariana dos elfos. A gente sabe exatamente quem eram as pessoas no passado que reclamavam da pureza. Complicado. Ou seja, no geral, uma execução impecável, tá? Por parte da direção. A fotografia, por exemplo, exalta muito bem tudo o necessário para a gente compreender tudo que está acontecendo, principalmente nas cenas noturnas. Mais uma vez fica aí a cutucada, né? Com cenas de combate noturnos. Outra série aí. Enfim, segue o padrão da temporada e de toda a série como um todo. A direção, pra mim, é um dos pontos altos dessa série, salvo algumas exceções, tá? Um episódio que precisava dessa grandeza, desse nível de grandeza em termos de direção, em termos visuais, de ação, para os fãs, né? Então, ficou muito bom mesmo. Quando a gente vai para a parte dramática, a gente está falando de dois focos principais. A gente está falando do Celebrimbor e do Elrond. O Elrond, ele vai se firmando como o grande herói, um dos grandes heróis ali entre todos os personagens. Nesse episódio ele salva Galadriel, né, das mãos do Adar, consegue a ajuda dos anãos e se lança no campo de batalha, comanda os elfos, enfrentando os orcs com muita maestria. Esse episódio é fundamental, né, na construção do personagem como essa figura. Uma coisa que eu gostei muito, inclusive, né, pegando aí o gancho, a forma como ele salva Galadriel, mais uma vez usando sua astúcia, né, ali não foi na força bruta, mas sim de uma forma inteligente, que eles até exploraram, né, para essa coisa dos dois terem um afeto, né, e ele dá um beijo nela e ele entrega para ela lá aquele alfinetezinho, aquele objetozinho para poder abrir, né, as suas algemas. E a cena não faz um plano detalhe dela pegando, né? A gente vê de longe ali ele deixando o objeto na mão dela. Isso eu achei legal, achei de uma sutileza interessante. Chama a atenção então para esse detalhe. Uma das características também muito fortes do personagem é a sua lealdade. Tanto que é a lealdade dele, não só com relação às pessoas, né, próximas dele, mas com relação a tudo que ele acredita.
O fato dele sempre ter se oposto à utilização dos anéis é um compromisso dele com a sua crença, com seus valores. A sua lealdade, por exemplo, com relação ao Durin, reflete isso também. Então, esse personagem, ele tá sendo um personagem que mostra uma solidez do ponto de vista narrativo, do ponto de vista conceitual, por conta desses detalhes. O fato dele estar ali totalmente comprometido e cumprindo todas essas funções, vamos dizer assim, faz parte do seu comprometimento com aquilo que ele acredita que precisa ser feito, com esse seu dever. E aí, por essa razão, quando ao final do episódio o Durin não surge, né, com o exército de anãos para poder ajudá-los, ele fica completamente devastado, praticamente em estado de choque, porque ainda mais da parte dele, que ele sabe que era uma coisa recíproca. E eu acho que a cena e o roteiro conseguem transmitir isso de uma forma perfeita, né? Ele para. Todos os outros elfos estão ali lutando para não morrer e ele para. Cai de joelhos e só consegue se defender ali quando o Adaro ataca e mesmo assim perde para ele, né? Na disputa corpo a corpo. Achei fantástica essa reação dele, a única reação possível e coerente com o personagem. Esse fato, inclusive, vai abalar todo o universo do Senhor dos Anéis, né? Porque vai ser a traição dos anãos com relação aos elfos e que vai estender essa rixa que já existia, né, de uma certa forma entre eles, mas não uma coisa escancarada, né, mas sim uma coisa meio velada, e que agora azedou de vez graças a essa, entre aspas, traição, porque a gente viu o que aconteceu em Khazad-dûm, já que o rei tá muito maluco, tá muito doidão, tá completamente tomado pelo anel, assim como Celebrimbor. Celebrimbor não por conta do anel, mas também estava completamente tomado. E ficou impossível que eles saíssem de lá. É lógico que entre o seu lar e partir para uma guerra que não é nem dele, o Durin, o príncipe, escolheu ficar lá. Com a sua esposa, inclusive, correndo perigo. Khazad-dûm agora tá à beira do colapso total, já que uma grande ameaça lá, escondida, vai surgir no último episódio. E por que Khazad-dûm está em colapso? Porque Sauron conseguiu, né? Ele estendeu toda a sua escuridão, a sua manipulação, praticamente todos os pontos da Terra-média, já conseguiu fazer isso e fez isso em Khazad-dûm no momento que o anel chegou até lá. Mas essa questão do rei Durin, ela é mais acentuada pelo fato de existir uma relação conflituosa entre ele e o filho. Então o príncipe Durin, desde o começo, ele está se opondo a várias decisões do pai. Ele não é um cara que abaixa a cabeça para tudo que o pai fala. E o pai, por sua vez, também não confia tanto no filho. Então eles têm esse ponto fraco, esse elo entre os dois fragilizado, e isso acabou catalisando a cobiça do rei Durin. Porque os poderes do Sauron, né, e esses poderes estão estendidos aos anéis, eles exploram as fraquezas das pessoas. E aí, indiretamente, né, porque o Sauron não tinha conhecimento dessa relação entre os dois, indiretamente ele acabou explorando essa fraqueza. Né, o príncipe Durin, se ele, né, não tivesse nunca se oposto a nada ali do pai, ele ia dizer, pô, vamos lá, vamos escavar a montanha, vamos pegar ouro aqui mesmo e vamos embora. E estaria tudo certo. Então isso impactaria em outras decisões. Mas não. Então as coisas só vão acontecendo por conta disso também. Isso mostra, mais uma vez, coerência que o roteiro tem em sempre estar preocupado com esse conceito de que o Sauron está sempre, na verdade, se aproveitando das fraquezas, das fragilidades dos seus inimigos. E na verdade, são essas fragilidades que vêm à tona quando o
essas pessoas têm o poder na mão. Tanto que, né, é um hobbit, né, o Frodo, que consegue finalmente destruir um anel, porque os hobbits são seres, né, vamos dizer assim, mais puros ali de toda a Terra-média. Então e mesmo assim ele quase foi corrompido. Se não fosse ele e o Sam juntos, então com certeza ele também seria corrompido. Mas a união dos dois fez com que isso ficasse mais forte e vencesse a força do um anel sobre a fraqueza do indivíduo Frodo. E aqui o roteiro se preocupa com esse conceito. Bom, Celebrimbor chegando quase ao seu destino, que me parece, né, ser um destino aí trágico e precoce, né? Estamos falando de um elfo de quantos 1000 anos. Mas precoce pra gente, né? Pra gente, segunda temporada já. Foi legal ver que a própria astúcia dele, na verdade, o libertou, né, das amarras ali do Sauron, quando ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Pô, tudo aqui tá acontecendo conforme um padrão, o tempo não tá passando. O que é isso aqui, meu amigo? E aí o Sauron revela pra ele. Mas o que ele estava fazendo, na verdade, né? Ele já estava manipulando todos ali ao redor dele e pintando ele como um completo louco. Pra que quando ele chegasse lá e falasse, pô, aqui o Sauron. Aí os caras, pô, meu amigo, tu tá maluco. Que desenvolvimento genial isso. Infelizmente, muita gente ainda acredita, né, que a série não consegue atingir um certo nível aí e tenho pena de quem perdeu, né? Mas enfim, a gente vai ver, né, um personagem que durante todo o episódio vai estar completamente amargurado ali, porque a sua vaidade, né, acabou sentenciando não só ele, como todos aqueles ao redor dele. A gente viu inclusive a Myrdania sendo assassinada pelo Sauron graças a isso. Claro, né, vou culpar a vítima agora. O Celebrimbor é o culpado, como o próprio Sauron depois chega e diz, você é o culpado porque você me atormentou para que eu te explorasse. Tipo, eu achei inclusive esse diálogo fantástico, vou tocar nesse assunto já. Mas não, mas é como eu disse, a fraqueza dele foi o ponto que o Sauron explorou, né? Então ele vai ficar com essa amargura. É o primeiro sentimento que a gente tem quando algo muito ruim acontece, né? E que a gente tá envolvido, é um sentimento de culpa. E ele sabe que ele errou. Então essa amargura toda do Celebrimbor traz um sentimento para nós, né, de uma tristeza, porque a gente fica, né, com uma pena muito grande de vê-lo naquela situação ali, mas até o fim do episódio ele foi juntando força para poder tentar se redimir, consegue entregar os anéis para Galadriel, e aí a gente tem naquela cena dele com a Galadriel uma cena triste, mas que também vai definir ali basicamente o início da redenção final dele, e que eu acredito, né, que seja definida no próximo episódio, mas que é uma cena que eu achei que funcionou muito bem. A dinâmica entre os dois personagens ali, ele e o Sauron, foi a tônica dessa temporada, porque na primeira temporada essa tônica era definida pela dinâmica Galadriel e Halbrand, e agora a gente tem Celebrimbor, Anatar / Sauron. Nós temos aqui praticamente o mesmo personagem, que é o Sauron, mas em duas figuras distintas. E ali nós temos a Galadriel e agora nós temos o Celebrimbor. Dois personagens que foram completamente iludidos por ele. Depois da primeira temporada ficou uma coisa de... mas como é que ela pode ter sido tão ingênua, né, e tal. E é muito importante para marcar o desenvolvimento da vilania do Sauron. E que desenvolvimento, que personagem que foi ainda mais bem trabalhado nessa segunda temporada. Porque como Halbrand, ele tinha, né, que ser ainda mais
frágil, ainda mais mundano, e ele parecia até, ao incorporar o Halbrand, ele demonstrava algumas de suas fraquezas mesmo, como um ser inferior. E aqui não. Aqui é como se ele fosse o puro mal, a manipulação em pessoa. E isso ficou fantástico nessa segunda temporada. A forma como ele foi conduzindo tudo, como um Master of Puppets, ali, um mestre que foi mexendo com todas as peças e tudo chegou aonde ele queria. De forma sensacional, sabe? O grande enganador, como o Celebrimbor o chamou, e que engana a si mesmo, que engana até a si mesmo porque se vê como tão superior aos outros, né? Trata os outros seres, todos os outros seres, como sendo tão mais fracos, tão mais inferiores, que eles é que são culpados por eles ter que ser daquele jeito. Olha, eu trato vocês assim é porque vocês são muito insignificantes, muito ridículos, tipo, senão eu não seria assim. É um pensamento tão vil, tão asqueroso mesmo, que é muito perspicaz, eu acho, do roteiro de inserir isso. É o Sauron, eu acho que todo mundo queria ver. Então, eu espero que o 8º episódio só o coloque ainda mais numa posição desse cara que todos vão precisar chegar à conclusão de que, olha, se realmente a gente não unir forças, não pensar em algo, sei lá, ou até no ponto de falar, fudeu, acabou. Nós estamos na mão desse cara, a Terra-média está na mão desse cara, e acabou. E, enfim, qualquer uma dessas situações eu acho que é a mais adequada para chegar nesse 8º episódio, já que realmente a coisa está bem complicada pro lado deles. Enfim, que episódio, que coisa maravilhosa. A série subiu o sarrafo, a temporada só foi melhorando. Esse 7º episódio é o melhor de todos até agora, de todas as 2 temporadas. O 8º episódio parece que ainda vai nos entregar coisas muito boas. Teremos toda a emoção lá em Khazad-dûm. Teremos o estranho. Gente, que ótimo dia para gostar de Anéis do Poder. Que péssimo dia para ser um hater de Os Anéis de Poder. Semana que vem espero estar com vocês aí para comentar o último episódio da 2ª temporada de Os Anéis de Poder, tá certo? A ansiedade vai tomar conta dessa semana. Mas vai chegar. É isso aí. Um grande abraço.